Senhor da minha Pô, que honra, cara. Valeu. Que legal. A gente está sempre em contato, a gente se vê, mas a gente nunca gravou nada pessoalmente. Já pensou nisso? Não, não, na verdade a gente gravou aqui na academia, uma posição, né? Você mostrou. É verdade. É verdade. Cara, como é que tá? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Ó, primeiro dia de sol em São Paulo, Verdade, em um mês e meio, a gente deu eu tava sorte. numa reunião agora de um programa aí que tá pra sair, que é uma parceria até do UFC, numa produtora, e tá, cara, hoje tudo preto, né, escuro. Muito. E ontem também chuvoso. Aquela você vai pegar a esquerda. Tá. Lá na frente, no segundo farol. E aí, cara, eu olhei esse sol ali da janela, falei, caramba, São Paulo, esse verão tá muito louco. Tá muito louco. Diz que o inverno também lá no hemisfério norte tá assim, né? Tá meio Tá, quente, então, parece que deu uma nevadinha em Orlando uns dias, mas assim, fora isso, extremamente quente, assim. Eu tô na Flórida, meu primeiro inverno na Flórida, e a gente tá rindo à toa. Porque lá não tem, né? tá uma delícia, cara. E eu gosto de ficar mostrando pro pessoal de Nova York. Olha como é que tá frio aí. Tem um vídeo na internet que é engraçado, que é um baiano, ou um cara do Nordeste, que ele tá, sei lá, em Massachusetts, alguma coisa assim, no inverno, sai com uma pá e fala: aí, seus filhos da puta, vocês reclamam, né? Que tá 18 graus, 17 graus, fala que tá frio, bota agasalho, olha aqui o filho da puta, ele fica pegando neve. Isso mesmo, cara, é isso mesmo. Aí o dia que tava, acho que fez -2, assim, no dia mais frio, mas a gente tava aqui. O dia que fez -2 lá na Flórida, acho que tava -25 em Nova York, onde eu morava, cara. Nossa. É frio de congelar o pelinho do nariz quando você respira. Eu falo para as pessoas, você nunca sentiu frio assim na vida. Eu já peguei -25. Você respira, você sente congelando assim a hora que entra o ar, cara. É uma loucura. Cruel. Uma loucura. Cara, como é que tá a vida? Eu fiquei feliz pra caramba de você fazer parte do time do UFC, de comentarista, porque isso era uma coisa que lá atrás, quando começou os boatos, eu sentei, pensei no cenário, falei, cara, isso vai ser um negócio sensacional, e eu torci muito para isso dar certo, e ter a estrutura que dá, porque eu acho que é o primeiro passo para aquela valorização do atleta brasileiro, assim, do jeito que a gente sempre falou que precisava ter, sabe? Sim, cara, é muito louco isso, né? Porque eu nunca me imaginei como comentarista. É a primeira coisa que todo mundo fala, nossa, mas o Demian, ele é quieto, tal, ele não... Mas não é nem por isso, é porque eu, nos últimos anos da minha vida, e nos últimos anos da minha vida de luta, são muitos anos, porque eu tô aí bastante envolvido com luta desde 1990. Então já faz um tempo, a maioria da galera aí não tinha nem nascido, né? E aí... Cara, faz muitos anos que eu não assisto luta regularmente. Eu assisto luta como profissão, então eu assisto, os caras que eu vou lutar, vejo minha categoria, né, na época do UFC bastante, mas eu não tinha aquele prazer de sentar, vamos assistir esse evento, ou assisto amigos meus, vai lutar, sei lá, o Matheus Nicolau, o Shogun, na época o Rodrigo, quando eu tava lutando, e aí eu pegar, e outros, né, o Charles é um cara que eu gosto de ver, e aí eu pego e vou lá assistir a luta do cara, mas assim... Pode ser, eu nem ligo de ver ao vivo também. Eu tenho vontade de ver, mas às vezes eu vejo no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, né? Porque eu não tenho mais não tinha mais aquele negócio de, vai ter essa luta, sabe, essa empolgação. De ficar antenado e tal. Você vive isso meio que quer dar uma despulgada, né? A primeira vez que eu assisti um evento na época de Vale Tudo ainda, foi em 1991, 92, aqui no Ibirapuera. Entendeu? Cara, Faz muito tempo. A primeira vez que eu vi o UFC num VHS foi no começo de 94. Né? Então, assim... Eu sempre falo que a galera não entende, né? Você ia na locadora, alugava a fita, ficava junto com o Faces da Morte lá no cantinho da locadora. Lembra disso, cara? Na verdade, nem tinha ido na locadora. Quando a gente assistiu, foi o professor de taekwondo de um amigo meu, que foi campeão até mundial de taekwondo, Davi Kerr, que conseguiu a fita e trouxe pra gente, a gente viu na casa dela. Um negócio quase um contrabando. Assim. Não tinha locadora, não tinha lugar nenhum. Locadora foi depois ainda. Enfim, e aí, né, mas
tudo convergia muito para isso. Por quê? Cara, eu acabei me formando em jornalismo, né? Aham. Eu lutei a vida inteira, eu consigo, né, falar, tipo, eu consigo colocar minhas ideias bem, né? Então, assim, muita gente fala, pô, vai comentar, e aí minha vida, uma loucura, academia, filiação, seminário, curso online, família, pô, tem, se puxar tem mais Além de coisa. tudo isso, tem a família, Aí, né? cara, Tipo, mulher, filho. o pessoal do UFC, o Fernandinho, né, o Galete, que é o pessoal aqui que comanda o UFC no Brasil, o Galete chegou e falou, pô, a gente queria fazer esse projeto com você, o projeto do Finalizando os Comentários. Isso, primeiro, eu lembro né? daquilo lá, era irado, A gente já tá adorava. fazendo alguns tal, e mais um, tipo, pegando o comentário da galera no YouTube Uhum. e comentando em cima do comentário da galera. Aham. E aí começou tal, e aí eles conversaram comigo, o Galete falou, ó, Demi, agora a gente vai lançar o Fight Pass, o projeto é esse e tal, antes de todo mundo saber, né? Ainda é segredo, mas a gente precisa refazer todas assim, várias lutas passadas, porque a gente tem que ter o acervo também. Sim, e em né? português, Em português, né? exato. Refazer, que eu digo assim, pra galera que não entendeu, é porque assim, eles têm um acervo em inglês, mas precisa ser pro Fight Pass Brasil, então tem que estar em português, os comentários e a narração. Aham. E a gente queria testar, ver se você tá afim e tal, pra fazer. A gente vai precisar de você uma vez na semana, tantas horas e tal. E eu falei, putz, vamos ver se o meu tempo tá uma loucura, mas eu falei, cara, foda. Mas é um puta projeto, eu né? vou fazer, porque é um projeto legal, cara, os caras, eu adoro também, pô, todo o time aqui do UFC Brasil e cara, queira ou não, é uma empresa que eu trabalhei, tô há 15 anos junto com essa Caramba. empresa, tá ligado? Desde 2007. Então, cara, não tem sentido, eu tô numa transição de carreira, né, parando de lutar. Aham. Ainda tem as lutas, porque por mais que eu não tenha lutado no último ano e meio MMA, eu lutei algumas Você fez lutas de jiu-jitsu, jiu-jitsu sem kimono, então isso eu lembro. ainda eu sou um atleta, entendeu? Sim. Em transição, mas só, então eu treino normalmente, forte todo dia. Aham. Então é muita coisa. E eu falei, não, mas eu vou fazer isso e, cara, e me surpreendi, Rafa, porque eu achei que eu falei, cara, eu fazia, por exemplo, quando os caras chamavam, vem comentar aqui, eu fui na Globo, fui no Sport TV na época, e eu ia porque, cara, é legal, era de vez em quando, mas eu falei, mas não é, tipo, é muito legal estar com a galera, mas não sei se eu acho tão legal ficar assistindo luta e comentando. Aham. E, cara, eu me surpreendi que eu comecei com essa ideia e fui, com os meses, né, isso começou há uns 6 meses, fui me apaixonando pelo negócio. Que legal, cara. Né, ficava 5, 6 horas no estúdio fazendo, estúdio pequenininho, junto com o Ivan Bruno, que tava narrando. E é um craque, né, cara? Muito pra bom. Galera que de repente não tá ligando o nome à pessoa, a gente fez muita live com o David do SFT e transmitindo o SFT. O Ivan Bruno é a voz do SFT. E a primeira vez que eu ouvi, eu falei pro David, cara, esse cara é muito bom. Sim. O David falou, puta, ele é um craque. E ele é mesmo, cara. Ele faz também NBA, faz futebol, que eu não conheço, né? Eu tô lá, eu não fazia ideia quem era. Faz futebol também. Enfim. E aí eu comecei, cara, falei, puta, tá legal esse projeto. Tinha semana que eu acabava vendo 2 vezes, sabe? Ih, ó, o microfone deu uma... Caiu. E aí, cara, tava... Deixa eu só arrumar. Enfia aí, sobe ele um pouco, que eu acho que é melhor. Aí. E aí, cara, eu comecei a curtir pra caramba. E o mais legal, né, como qualquer atleta competidor e competitivo, você quer melhorar em tudo que você faz. Então, já que eu tava fazendo, eu comecei a me ouvir nos primeiros e falei, ruim pra caralho, não tá legal. Você estranha se ouvir assim, porque quando eu escuto, eu odeio. É que eu já me ouvi muito, né? Também já dei muita entrevista, né? A vida inteira, mas assim, quando você tá comentando, você tem que passar um pouquinho de emoção, não só o narrador, né? Você tem que explicar o que o público quer entender. Então, assim, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tava assistindo a Copa, o jogo que o Brasil perdeu, né? Com a Croácia, né? Foi com a Croácia? Eu acho que foi. A gente de futebol pra caralho. E aí tem uma hora que tem uma mão dentro da área, um dos jogadores faz mão.
toca a mão na bola. E o juiz não deu pênalti. Aí eu não entendi se ele deu uma falta porque o jogador do Brasil antes tinha feito a falta, ou se ele não deu pênalti porque ele não viu, mas ele podia chamar o VAR. Eu não entendi. E aí eu fiquei esperando o comentarista do canal que eu tava assistindo explicar, e ele não explicou. Então, assim, o comentarista é fundamental. Às vezes, até hoje, eu não fui atrás também. Pra saber o que aconteceu, né? Mas é verdade. Mas, assim, o comentarista, em alguns momentos, ele é fundamental, né? Então, eu fui entendendo isso, fui entendendo entonação de voz, fui entendendo, né, o tom da voz, esse tipo de coisa para tentar melhorar. E eu achei que no final acabou ficando mais legal, né? Foi indo. E aí, em dezembro, o Galete me liga, né? Que é o cara que comanda o UFC aqui no Brasil. E, pô, que é um cara que eu adoro também, foi o cara que quando ele entrou no UFC, foi o primeiro cara que ele foi com uma equipe fazer uma entrevista comigo lá em casa, quando a Pietra novinha, o Lorente tinha acabado de nascer, tá no colo da Renata, tem esse vídeo no YouTube, muito legal, ele e o Fernandinho também, que hoje é um dos caras que tá, né, na frente aí também, e aí ele falou, queria te dar essa notícia, a gente quer você como comentarista. Que legal, cara. E me ligou agora no fim do ano, e pô, você tem uma história muito legal, não só com o UFC, mas com a gente também. Sim. Meu primeiro trabalho com o UFC foi na sua casa, eu fui lá fazer, né, o trabalho com você. E marca, né, cara? De repente aquele dia não sai tão bem. Tem toda a tua história e você é uma das lendas do jiu-jitsu, do nosso MMA e tal, mas como marca a cabeça do cara também, né? Tipo, você recebeu ele na casa dele e vai tudo legal, fica aquela parada, tipo, porra, que irado, né? Exato. E aí o cara precisa de alguém, ele fala, porra, acaba sendo meio natural, né? Exatamente, e aí... Cara, ele ligou e, cara, putz, foi legal pra caramba, e eu já tô numa pegada que eu curti, entendeu, fazer isso. E aí, é aquele negócio, né, que também não teria por esse monte de coisa de eu estar todo fim de semana lá fazendo. Exatamente. Só que por isso mesmo, eles já pegaram uma equipe grande, né, eles pegaram uma equipe... Tipo, tem o Rodrigo, tem a Evelyn, tem eu, tem o Carlão, que divide em 4, então é muito melhor, porque... Né, vocês vão dois e dá uma revezada, não sobrecarrega, né? Tipo, entendeu? Faz a cada tanta semana você faz, né? Às vezes, pô, eu vira e mexe, tenho viagem pra fazer, tem luta ainda, tô fazendo luta de jiu-jitsu, tem seminário, né? Pô, ano passado eu tava vendo... Nada assim, liso, cara. Eu fui 2 vezes pra Europa, 3 pros Estados Unidos, 1 pro Canadá, tudo. E até o brand, né, cara? Não dá pra deixar de lado, lógico. Então, enfim, cara, eu curti. E essa equipe também, a galera é muito legal, né? Eu sou muito amigo do Rodrigo desde a época né, do UFC, e treinamos muito junto, né? O André é um cracaço também. Muito legal. Eu gravei com ele hoje cedo. Como narrador, deve estar demais. A Evelyn é uma super jornalista, muito boa. Eu conheci a Evelyn em Salt Lake City, cara, o ano passado, no UFC que o Borrachinha lutou com eu não lembro, acho que o main event foi o Usman, né, que o Usman perdeu pro Leon Edwards. Eu não me lembro. Eu acho que foi esse, mas que o Borrachinha lutou com o Luke. Foi a primeira vez que eu conheci ela pessoalmente, assim. Muito boa. E era demais. E o Carlão, né, cara, que é uma referência pra gente, né, tipo assim, um cara que eu vi lutar na época do Vale Tudo ainda, admirava, olhava. Uma época veio treinar em São Paulo lá nos anos 90, eu ia lá ver o treino. Um amigo meu, André Legendre, o Robson Maciel, o pessoal do Karatê, ia lá treinar com ele, eu ia lá, moleque, faixa azul, olhar os treinos, entendeu? Então, e é um cara hoje lá que veio da Carson Gracie, que foi o grande berço do Vale Tudo Nacional, né, junto com a Shootbox. Então, cara, e assim, a equipe do UFC no Brasil é muito legal, cara, a galera é muito legal, que nem eu falei, o Galete, o Fernandinho, toda a outra galera também que tá lá, sabe? Então, você tá trabalhando com gente legal, com uma coisa que você gosta, eu tô até meio repetitivo, né? Porque toda vez que eu entro nesse assunto eu falo praticamente a mesma coisa, mas eu acho que é uma mudança de chave, uma virada assim tão importante, cara, que eu acho que não é todo mundo que tá deixando isso, tipo, aquele sinking, sabe? De você entender o que isso vai representar pro MMA brasileiro, pra
pra aquela, tipo assim, porra, sei lá, o Demian Maia vai lutar pelo cinturão. Cara, eles vão conseguir ver a força de audiência que a gente tem, eles vão conseguir sentir ali financeiramente o impulso que a gente dá pro cara. Tipo, porra, imagina, Poatan e Adesanya, a revanche, como que vai ser? Charles de novo na volta pelo cinturão. Os caras vão começar com o UFC Rio. O Glover Teixeira, tudo vai dar certo e ele vai ser campeão de novo. Eles vão conseguir em primeira mão ali já ver e já vai mudar um pouco aquela parada de que eles não dão atenção porque brasileiro não vende pay-per-view e que não sei o que. Eu acho que isso vai ser o começo de uma grande mudança. Na verdade a gente começa dia 14 agora. Esse fim de semana, né? Esse final de semana, pra quem tá assistindo exatamente. Agora, não sei quando que você vai... Eu vou tentar colocar isso a semana que vem. Eu não queria sobrecarregar a semana que vem, porque é um negócio especial, principalmente por estar gravando com você, assim. Mas... Então, dia 14 agora vai ter a primeira transmissão, e aí no outro dia, semana que vem eu tô indo pro Rio. Pro Rio fazer em loco lá. Fazer em loco, vou... pra caramba, né? É outra experiência, né? Porque eu já fiz... Como comentarista, já fiz em loco também. Você fez o DCC, não era? Não, e fiz em São Paulo também já o UFC. Ah, é? Já fiz. Ah, que massa, cara. Já fiz. No Rio eu já fiz, mas fiz do estúdio. Já fiz do estúdio, já fiz em São Paulo. Do estúdio lá. Né? Já fiz em São Paulo do estúdio também. Evento que ia lutar brasileiro, mas fora do Brasil. Agora, a dor no coração que fica é que acho que eu e muita gente tinha esperança de te ver lutar. Eu também. Você queria, né? Eu lembro que você sempre falou que queria fazer uma despedida, tal, de preferência no Brasil. A hora que falou vai ter o UFC Rio, eu tava só esperando eles anunciar o Demian. Cara, mas não é a última chance, né? Não, é o último UFC Rio, né? Tem mais. Acho que eles falaram que tem mais 2 ou 3 eventos no Brasil? No Brasil esse ano, não é isso? Então. E o Rio é especial, né, cara? Ia ser do... Putz. O Rio é especial porque, cara, não só o público é muito legal no Rio, mas o Rio tem a história do jiu-jitsu brasileiro, né? É verdade. O Rio, tudo começou lá, né? Começou lá. Nos anos 20 lá, com a família Grace, entendeu? Vindo de Belém, começando lá. Vieram pra São Paulo, o Michael sabia disso, nos anos 20 ainda, abriram uma academia aqui perto, aqui na Pompeia, exatamente. Eu achava que o primeiro Grace que veio pra cá foi o Ryan. Não, foi o Carlos. O Carlos veio, o Hélio ficou lá. Você lê, aliás, todo mundo, vou fazer aqui um jabá de graça para grandes amigos meus. Demorou. Que escreveram, na minha opinião, o melhor livro de história. Bom, você conhece o Elton. Então, eu fiz um negócio muito com antes ele, lembra? Exatamente, você fez. Cara, que é muito bom, pesquisa muito aprofundada e... Né, eles foram atrás realmente de arquivo digitalizado de jornal e tem isso, né? Os Gracie tem essa controvérsia. A academia é de 25, né? Que no símbolo da Academia Gracie tem lá 1925, né? E aí, quando muita gente vai estudar, fala, não, mas a academia lá do Rio, lá do Botafogo? É no Botafogo? A da Abranches. Que virou o Maitá, né? A do Hélio. Não, a da Marquês de Abrantes, que é ali no Flamengo, no Botafogo, perto do Dedé ali. Perto do Dedé. Eu não conheço nada lá. Pederneiras. A da Marquês de Abrantes é de 30, junto com outro sócio, e aí em 32 ela vira a Academia Gracie, que fica só com o Carlos e com os irmãos, né? Mas eles vão pro Rio nos anos 20, começo dos anos 20, se não me engano, e aí, em algum período, o Carlos vem pra cá, pra São Paulo, 26, por aí. Eu acho, eles começam a dar aula em algum lugar no Rio, não chega a ser um negócio tão forte, um business mesmo, mas eles começam a dar aula, provavelmente em 25, por aí, sim, né, lá no Rio, em algum lugar. E aí eles vêm para São Paulo 26, 27, ficam 2 anos aqui com uma academia aqui na Pompeia, perto até da onde a gente está hoje. Aí vem o Carlos, não sei se o Jorge vem, acho que vem o Oswaldo junto com ele, e não sei se o Gastão vem também, né, o Gastão Filho, e o Hélio não, eu sei que o Hélio não vem. Aí daqui, acho que ele, não sei se ele vai para BH ou volta para o Rio, e aí em 30 eles começam com o Donato, que era um cara que também era aluno do Conde de Coma, Donato Pires, uma academia no Rio,
que vira, tipo, acho que chama Academia de Jiu-Jitsu. Em 32 eles têm um desentendimento, eles acabam ficando com a academia. E aí vira Academia Gracie. Academia Gracie. E aí o negócio se desenvolve todo no Rio de uma forma endêmica, pra falar bonito, né? Tipo assim, diferente do que o negócio que só apareceu no Brasil. Igual você vai naquela lagoa que só tem aquele peixe naquela lagoa por algum motivo da evolução. O jiu-jitsu se desenvolve de um jeito que é interessante, porque o jiu-jitsu começa lá no Japão, né? Na verdade vem muito do jiu-jitsu e do judô lá, porque o Konji Koma vinha da Kodokan. Mas quando ele vem para a Europa, ele tem contato com outros caras ali, né? O Yukio Tani, outros caras, e também com os desafios, e começa a voltar muito, na época, o judô, o jiu-jitsu dele, tal, para desafios também, moldar para aquilo. Desafio então ele mesmo acaba mudando o estilo. Mudando o estilo, como os outros fazem, inclusive a academia do Yukio Tani, que o Koma teve na academia em 1906, se não me engano, em Londres. Eu tive lá agora, faz um mês atrás. Cara, que legal. Chama Budokai, que eu queria ir há muito tempo. Cara, a academia é demais, tudo antigo, assim, o teto de madeira. Caramba. E eu queria ir lá conhecer a academia. Preservaram, tipo, Preservada, a academia mais antiga da Europa, uma das mais antigas da Europa. Enfim, e aí, quando ele passa para os Estados Unidos e vem descendo, né? E vem para a América do Sul, volta para a Europa, vai para Espanha, vem para cá, vem para Cuba e vai lutando. E chega no Brasil já no final da carreira. Aí ele desce, pela América do Sul. Devo estar falando algumas coisas besteiras, mas leiam muito da conversa, MMA, os 3 volumes. E aí eles vão descendo, aí chegam pelo Rio Grande do Sul, vão subindo até Belém e Manaus. Aí ele começa em Manaus, vai para Belém, onde ele se estabelece e acaba morrendo lá. Então, quando ele ensina aqui, o que ele ensinou pro Carlos, e se não me engano o Oswaldo também treinou junto, já não é mais aquele judô tradicional, nem o jiu-jitsu, né? É uma coisa baseada um pouco naquilo, um pouco no que ele aprendeu também de catch wrestling, que é a luta livre, inglesa, greco-romana, até coisa de savate. E aí os Gracie também criam um jiu-jitsu ali que eles pegam elementos da capoeira, eles começam a entrar nesses desafios, e tem uma fase do jiu-jitsu que eles focam, acho que o Koma ensinou muito também aquela parte de defesa pessoal, tal, que eles vão, mas eles também têm uma fase que eles focam muito, até com outras pessoas. Tem um outro japonês, que é esse seu nome aqui, que ficou amigo do Carlos, lutou com ele, perdeu uma, ganhou uma, e aí também era muito focado nesse negócio de desafio, porque ficou nos Estados Unidos, veio pra cá, e aí eles pegam e cria um jiu-jitsu que tem essa área de defesa pessoal mais tradicional, contra o leigo, mas tem também essa da porrada ali, um a um, dos desafios, e com muito elemento da capoeira, muito, levantar a técnica, entendeu? O pisão, outro tipo de chute. O Hélio, a primeira luta dele, ele ganhou nocauteando com chute. A galera não sabe disso, E chute na costela, vários chutes na costela, o cara acabou de... não lembro se desistiu ou foi nocauteado. Enfim... começou tudo lá, né? Pra falar tudo que começou lá, aí nos anos 50, a Academia Gracie, né, lá no centro do Rio, e aí já desenvolvimento do programa Gracie, o programa de defesa pessoal, as aulas particulares, a criação de um jiu-jitsu elitizado que foi, naquele momento, muito importante, porque entrou muito dinheiro no jiu-jitsu, os caras podiam se dedicar a viver do jiu-jitsu, que é uma coisa que não existia no esporte no Brasil, nem no futebol na época. Isso muita gente critica, mas os Gracie ensinaram a elite. Cara, isso aí fez entrar dinheiro para os caras poderem desenvolver o jiu-jitsu. Exatamente. Né? Se o cara tem que puxar um 8 to 5 em algum lugar aí, exato. Quanto tempo sobra para eles treinar e ter ensinar, também o projeto e as pessoas que ensinam, né, ensinarem em lugares... Eu mesmo não consegui treinar jiu-jitsu durante muitos anos porque era muito caro. Né? Então eu tenho essa dor também. Na minha época não tinha projeto, era elitizadíssimo o jiu-jitsu. Mas teve um lado muito bom, que foi o seguinte, cara, onde os carros se desenvolvem? Onde você desenvolve carro? Freio ABS, direção da onde desenvolve? Na rua? Na Fórmula 1, não é? É na Fórmula 1. Quanto dinheiro tem na Fórmula 1? Certo? Câmbio, borboleta, tudo bem. Então assim, a Fórmula 1 tem dinheiro pra caralho e os caras trazem pra rua. Então os Gracie, eles criaram uma cultura de valorizar muito, cobrar caro pelo que eles faziam, que possibilitou os caras virarem profissional e desenvolver muito mais rápido o jiu-jitsu e fazer virar um negócio absurdo, né?
Isso foi importante, né? Independente da visão de cada um, isso gerou um desenvolvimento marcial que não se viu, né, nas lutas de agarre e de finalização em nenhum lugar do mundo. É verdade. Por isso que a gente, quando foi lá no UFC, a gente tava anos luz à frente de todo mundo. É verdade, que com certeza, com certeza. Pô, falei pra caralho. Já. Não, mas é uma puta história interessante, cara. Mas eu achava que o primeiro Gracie que, entre aspas, desbravou São Paulo foi quando o Ryan tinha vindo pra cá. Não tinha noção. Não, porque antes do Ryan, o Ralph veio pra cá. O Ralph também? O Ralph veio antes do Ryan. Porque o Ralph chegou, inclusive ali na frente, onde a gente vai passar do lado, numa academia ali no Itaim. Eu tô com as datas tudo trocadas. Eu achava que o Ralph tinha pego, não. Continuou tocando. E aí ele trouxe o Ryan veio pra cá com, acho que uns 15 anos, 16 anos, veio novinho. E aí quando o Ralph vai pros Estados Unidos, o Ryan assume a academia. Então entendi. E fica aí o Marcelo Bering também, que era um ícone aqui, que veio pra São Paulo primeiro, porque São Paulo tinha uma cena de jiu-jitsu, mas São Paulo, o que acontece? Voltando à história, quando a Kodokan se fortalece judô, eles vão pro mundo inteiro. O próprio Jigoro Kano vai, por exemplo, para essa academia Budokai, na Inglaterra, e chega pro Yukio Tani, para um outro cara, o Guma, se não me engano, esqueci o nome dele. E chega e fala, ó, eles eram do jiu-jitsu, eles não tinham nada a ver com a Kodokan. Segundo grau, faixa preta, segundo grau de judô, quer representar a Kodokan? Aí os caras querem. E aí vira uma academia de judô, porque era tudo muito parecido, uma coisa com a outra. Isso nos anos 30, 40, sei lá. Ou antes, anos 20, sei lá. Aí tem que olhar lá. Mas essas ações acabam ocorrendo em vários lugares. Inclusive, nos final dos anos 40, vem uma comissão pra cá, de um cara que eu esqueci o nome, enviado pela Kodokan, pra tentar transformar todas as academias aqui de jiu-jitsu para unificar tudo sob a bandeira do Kodokan. Porque a Kodokan nada mais é do que um estilo de jiu-jitsu, né? O Kodokan Judô era o Kano Jiu-Jitsu, era, né, o próprio Jigoro Kano, né, as coisas que ele pegou foi de 2 estilos específicos que ele treinou de jiu-jitsu, e ele só, né, criou uns treinamentos diferentes, tipos de regra, tá? E aí foi se distanciando o judô. E em São Paulo, eles tentam até fazer isso no Rio. O Hélio tem um encontro com o cara que vem aqui, mas aí acaba dando um desentendimento ali, porque o Hélio recebeu, tem até uma discussão se o Hélio foi o primeiro faixa preta de judô brasileiro, porque ele recebe a faixa preta segundo grau, se não me engano, de judô desse japonês. E aí ele queria lutar num evento, numa luta demonstração com eles não aceitam, porque acho que eles ficaram meio receosos. Porque eles não reconheceram a faixa, que aí é a história da faixa azul eles que do deram, Hélio, não, eles que deram a faixa preta, de judô, não de jiu-jitsu. E aí o Hélio fica puto, porque ele fala, cara, eu tô aqui lutando pela arte marcial até então de vocês, até aqui, né, até então era uma arte marcial bem japonesa, né, quer dizer, né, e, pô, vocês não reconhecem, tô aqui saindo na porrada e fazendo isso. Então, aí que tem a separação mesmo, que se cria o set de regras do jiu-jitsu brasileiro e começa uma separação ali no final dos anos 40, ou começo dos anos 40, agora cara, é uma história muito louca. E você falou, esse livro do Elton é sensacional mesmo, sensacional. Tem que, pra galera poder checar. Tem um episódio do MMA Hoje, que eu fiz com o Pedro Valente. Sim, o Pedrinho também, excelente. Foi muito legal. Muito legal. O Pedrinho entende muito de história. Fui pra academia dele, é muito legal lá em Miami. E, enfim, em São Paulo ficou muito com o judô, muito influenciado pelo judô. Mas tinha o jiu-jitsu, tinha o Otávio de Almeida, tinha os caras que o seu Jorge Gracie treinou e deixou aqui, acho que o Nahum Rabai. Quem mais? Puta, cara, agora eu vou estar esquecendo e sendo injusto com uma galera aqui de São Paulo. Pula os nomes. Né? O Pedro Emetério, que era aluno da família Gracie, veio pra cá. Mas eu com certeza estou esquecendo uma galera. Mas ficou muito forte o judô. Os próprios irmãos Ono, que eram adversários dos Gracie, vinham de um judô que não era da Kodokan e também tinham relação fazer esse desafio de jiu-jitsu. Acabaram, né, virando judô, que a academia ali era na Pamplona ali, dos irmãos Ono. E que até lutaram, os 2 irmãos, se não me engano, lutaram com o Hélio, ou um dos irmãos lutou 2 vezes com o Hélio. Você falou do Marcelo Bering aqui, ele tava... Então, desculpa, quando o Ryan chega, já tinha vindo o Ralph,
O Gastão Gracie já tinha morado aqui, Tá, já morava tá. aqui. É porque eu acho que quando a Gastão gente Filho. fala, pelo menos da minha geração, assim, que sem se aprofundar muito, a gente fala de jiu-jitsu em São Paulo, a gente lembra, eu lembro Macaco e Raia, Sim, por causa das e brigas, da né? rixa das academias e tal. É. E era uma época doida, né, cara? Cara, eu conheci. Acho que eu tenho um amigo que fazia jiu-jitsu naquela época e ele contava as histórias das brigas comigo. Foi um dos últimos faixas pretas que o Ralph graduou, que o Ryan graduou aqui, cara. Sim. E aí ele contava as histórias, não sei o que, os caras se encontraram no restaurante, quebraram a porra toda. Era o tempo todo. Eu mesmo vi, cara. Era bem como eu vi. Você viveu aquela época aqui, né? Nunca fui de brigar, mas eu vi o Ryan brigar com o Valide. Eu vi o Ryan brigar com o Macaco. Cara, você vê o Macaco hoje, se contar essas histórias, você não acredita que é o mesmo cara, né? Não, é muito louco isso, né? Eu vi as coisas acontecerem aqui muito, até nessas áreas que a gente tá passando agora. A academia do Fábio era ali na frente, hoje é mais ali na frente, que é do Michael Lang hoje em dia, né? Ali em São Paulo. Mas São Paulo teve esse... O que aconteceu? São Paulo sempre teve um jiu-jitsu, mas nunca tão forte. Ai, dá pra retornar. Nunca tão forte quanto o Rio. Mas nos anos 90, o que aconteceu? São Paulo é um puta mercado, né? E teve o boom com o negócio do UFC, e aí veio pra cá, aí teve vamos dizer, a ressurgimento sempre, nunca acabou o jiu-jitsu de São Paulo, mas ele ficou bem nichado, pouca gente. E nos anos 90, com o advento do UFC, o pessoal do Rio abriu o olho pro mercado de São Paulo, que é gigante. Exatamente. Né? Então começou a vir gente. Então veio o Marcelo Bering. Então, mas o Marcelo Bering foi com o... Ele foi da Godoy? Ele começou na Godoy Macaco, não? Não, o Marcelo Bering é aluno do Rickson. Não, eu sei, ele deu aula pro Godoy. Ele deu aula pro Godoy. Isso. Na verdade, o Marcelo tinha... Acho que na Companhia Atlética, uma coisa assim. Ali embaixo. O que acontece? O Marcelo, na verdade, ele tinha um aluno que é o Júnior, né, o Valdomiro Pérez Júnior, que era o aluno do Marcelo, né? E na companhia. Uhum. E aí o Godoy começou a treinar lá. Eu não sei, não tenho certeza se o Marcelo chegou a treinar, o Macaco chegou a treinar com o Marcelo, isso tem que perguntar pro Macaco. Né? Talvez tenha treinado bem no comecinho ali. Mas o que aconteceu? Porque nessa época, mesmo o Godoy não chegou a treinar tanto, acho que o Marcelo, eu acho. Ele falou, o Marcelo tava... Cara, o Marcelo já entrou porque o Marcelo teve problema com droga na época, e ele já não tava indo muito da aula. Ele tava voltando pro Rio, vinha pra cá tipo uma vez por mês, uma coisa assim. E aí o que aconteceu? O Júnior meio que assumiu a companhia. Isso. E aí olha que louco, né, como é que era o jiu-jitsu na época. O Júnior assume a companhia, e aí, só que eu acho... que ele não falou pro Marcelo. O que acontece? Os caras da Companhia Atlética, primeira academia grande de São Paulo, foi a companhia. É isso mesmo. Essa história tem inteirinha, eu nunca fiz com o Godoy. Cara, acho que é o podcast mais bizarro pra mim, assim, porque eu vou te contar. E aí eu tô conversando e tal, não sei o que, a gente tá falando de um modo meio raso do Macaco, porque eles têm um desentendimento... épico. Isso é louco até hoje, né? Até hoje. E eu perguntando da história, como é que começou, como é que vocês se conheceram? Ele falou, pô, a gente tinha uma turma de amigo e tinha eu era faixa azul, roxa, alguma coisa assim, e a gente fazia uns treinos no fundo da casa da minha mãe, que tinha um quartinho e tal, não sei o quê. E aí era o Zé, era o Alemão, era o Macaco, era o Binho, falou um monte de nome lá. E aí ele fez assim, o que aconteceu era assim, uma vez tinha um cara muito bom de briga lá, de porrada, assim, esse alemão, e ele chamou um moleque, num daqueles treinos lá, ele chamou um dos moleques lá e deu um pau no moleque. E o Macaco tomou as dores do moleque, falou, não, agora vai treinar comigo. E o Macaco tava aprendendo o jiu-jitsu, né? Mas falou, cara, eles foram treinar, o Macaco deu uma baiana nele e botou ele pra dormir, o alemão. Foi legal. Aí o cara levantou puto, né? Sempre. A velha história, né? O cara levanta. O que aconteceu? Não, vamos de novo. Vamos de novo, pum, botou ele pra dormir de novo. Aí eu virei pra ele e fiz assim. E aí, o alemão
resolveu aprender jiu-jitsu com vocês. Ele falou, não, cara, esse alemão virou peão de rodeio, palhaço de rodeio. Cara, e me arrepiou. Eu falei, como é que é o nome desse cara? Ele falou, Marcelo. Eu falei, caralho, eu conheço esse cara. Eu tenho uns negócios na cara. Ele falou, tem. Eu falei, caralho, olha, de lembrar eu arrepio. Esse cara era meu amigo, cara. Tipo assim, bem mais. Eu era moleque, devia ter 15, 16 anos, eu devia ter 25. Que loucura. Entendeu? E me livrou, e realmente era briguento pra caralho, bom de briga pra caralho, me livrou de várias porradas. Eu tinha 15 anos de idade, 1,90 m, aí você sai, sabe aqueles bobão que para assim, você fixa o olhar em nada e o cara acha que você tá encarando e você é grandão, o cara quer te dar umas porradas. Esse Marcelo já me salvou de várias, cara, várias. E eu conhecia o cara, eu tô tentando o contato dele, porque ele tá desaparecido aí pro lado de Barretos, umas paradas assim. Tá trazendo no podcast pra perguntar. Eu falei, cara, você tá ligado que. Aí ele falou que depois desse episódio, o macaco meio que virou o macaco. Porque a galera da academia falou, porra, olha que legal, tomou a dor do cara. E ele meio que virou um líder da parada. Então é um envolvimento direto desse cara com a formação da personalidade do macaco. Cara, assim, eu contei pra minha mãe esse fim de semana isso. E minha mãe não acreditava. Ela falou, meu Deus, que louco e tal. Aí ela começa a contar que ela conhecia os pais dele e tal. Cara, uma doideira, assim. Foi muito estranha a conversa, cara. E o negócio do Júnior, que aí eu tava falando, o Júnior, começa da aula e o pessoal da companhia, acho que os diretores lá, sei lá, donos, chegam pra ele e falam, você que vai tocar o jiu-jitsu agora, porque, cara, acho que não estavam podendo contar mais com o Marcelo. Só que o Júnior começa da aula e eu acho que aquele negócio de, pô, não avisou, não sei, sabe, um falou... O Marcelo vem para São Paulo e fica sabendo que ele tá dando aula. E o Júnior era aluno do Marcelo. Sei lá se era faixa marrom, já era preta, não sei. E, cara, o Marcelo vai aqui na companhia, tira ele ali, chama ele para conversar. Isso tem vários amigos meus que treinavam com o Marcelo que nasce, enfia a porrada no Júnior. Caralho. E aí, cara, tipo, aquele negócio velho oeste que era antigamente. 100%, e total. Vai embora. Né? Mas enfim, o Júnior fica. Depois de uns anos, um outro cara que treinou com o Marcelo também e virou aluno de Júnior, o Max Trombini, até amigo meu da aula aqui em cima, assume a companhia. E aí, cara, o Godoy sai, né? Não sei qual que foi a situação, sai lá do Júnior, que era o professor dele junto com o Marcelo. Acho que ele chegou a treinar com o Marcelo também, o Godoy, junto com o Macaco, e abrem a Godoy Macaco. O Macaco começa a crescer aqui porque começou a ter uns vale-tudos em São Paulo em 94, 95, 96, chamava Circuito Brasileiro de Freestyle. E o Macaco ganha e, cara, tem aquele estilo dele, chamativo, e ele era muito habilidoso, pulava, dava mortal. E aí começa a chamar atenção, e aí se cria essa equipe Godoy Macaco. Ao mesmo tempo tem o Ryan chegando, que eles chegaram acho que até a ser amigo antes, depois que eles tretam. E o Fábio vem... aí o Marcelo morre e o Fábio, a galera do Marcelo Bering, o Marcelo era aluno do Rickson, melhor aluno do Rickson, dizem, né, até hoje. Era um fenômeno, todo mundo fala. O pessoal do Marcelo acaba vindo, a maioria, treinar com o Fábio, um outro com o Ryan, mas a maioria treinar com o Fábio. E é isso, se formam essas três grandes equipes em São Paulo: Godoy Macaco, Ryan, que era Gracie Barra, né? O Barra Gracie, e Aliança, que era o Fábio Gurgel, né, FG. E aí tinha as outras academias. Que veio do Rio também, né? O Fábio veio do Rio nos anos 90. E aí tinha as outras academias também que foram se fortalecendo, que já existiam há um tempo. A do Moisés Murad, que é a Lotus, né, da Zona Norte. Tem a do Otávio de Almeida mesmo, que é muito antiga e muito tradicional em São Paulo. E outras que eu tô esquecendo. Mas assim, as academias que batiam de frente para ganhar, né, depois a Lotus se fortaleceu muito. Mas academias grandes mesmo que batiam de frente era Godoy Macaco, Fábio FG, que era Fábio Gurgel Aliança, né? E o Raya, que era Barra Gracie. E é isso. Você vê as histórias. Diz que a briga começou por causa de mulher, né? E bobagem, assim, tipo, a mulher de um aluno que o outro aluno falou não sei o quê, e os caras tomaram as dores e foi uma doideira, cara. O Pé de Pano conta umas histórias que o Pé de Pano morou um ano aqui com... Sim, morou na época... Com o Raya. Vai de tiro... Não, os caras passaram um dia, o Fábio Leopoldo, que é um amigo meu, conheço. Bar, que mora lá na Califórnia, falou que um dia eles estão lá deitados, tinha uma república que eles moravam,
passaram metralhando a janela. Caralho, Ele falou, se eu não tivesse deitado, eu tinha me cortado no meio. Eu fiz um negócio do Ryan, tem 2 partes no canal. Se junta tudo, dá quase 6 horas de coisa. Eu começo com o Renzo, lá no tatame da academia dele, contando. E sem querer, a minha intenção era assim, cara, eu vou falar com o máximo de pessoas, e aí eu junto e ver o que dá, entendeu? E aí se eu falar que as histórias que eu tenho do Ryan aqui, tanto, né, eu sempre tinha um bom relacionamento com ele, quanto outras coisas que aconteceram, a gente fica aqui mais 1h30 falando. Caralho, isso daí eu tenho muita curiosidade um dia da gente sentar e conversar, porque isso era uma coisa meio neutra, né? Eu ouvi o lado de quem não gostava, e aí eu fiz propositalmente o lado de quem gostava. Eu falei com todo mundo da família, os amigos, gordo, pé de pano. As pessoas não entendem uma coisa. Anos 90, quando eu comecei na jiu-jitsu, até começo dos anos 2000, não existia você ter um amigo de outra equipe. Não existia. Exatamente. Então é o seguinte, Godoy Macaco, o extremo de um lado é igual o Trump e Biden. Exatamente. Igual o Bolsonaro e Lula. Igual torcida organizada de futebol. Exatamente. Então, de um lado tava o Godoy Macaco, do outro tava a Ryan Gracie. Cara, não tinha parada, não tinha amizade, encontrava, brigava, campeonato, uma rivalidade grande. E a gente, Aliança, que era o Fábio, sempre foi muito mais profissional, a gente não tinha problema, não tinha esse negócio de briga, com nenhum dos lados, com nenhum dos lados. Tinha uma puta competitividade, inclusive a gente ganhava muito também, porque era uma equipe muito forte, talvez. Inclusive acho que a gente era o maior vencedor, né, na época. Mas vira e mexe, os caras também ganhavam. Só que, tipo assim, eu lembro até hoje que eu fui uma geração que começou a fazer amizade com um cara de outra equipe. Eu sempre gostei de trocar ideia com os caras. Então, eu tinha amigo da Godoy Macaco, depois separou, né, Godoy Macaco. E aí eu tinha amigo com os caras, eu tinha amigo no Ryan e tal. E eu lembro que até hoje, uma vez, amigo, você fica fazendo amizade com esses creolos. É foda, cara. Não tinha você ter amizade com um cara que não era da sua equipe, entendeu? Isso é uma coisa que começa mais pro meio dos anos 2000, assim, que você começa a ter um pouco mais de relaxamento. Antigamente que rola, tipo, porra, no final da história é um esporte, né, cara? Vamos... E é legal pra caramba você ter uma amizade. Exatamente. Ainda mais jiu-jitsu, né, cara? Que não é um negócio que você vai enfiar um soco na cara do outro. Até no MMA a gente tem amizade. Quanto é verdade, é verdade. E eu lembro dessa parada do Ryan que eu fiz, eu lembro do Renzo falando que já no final, por causa desse episódio da metralhadora aí, ele tinha porta-prova de bala na casa dele, essas coisas assim, tipo. É bizarro. Que ele ficou maluco, cara. Tipo, ele tinha crise de síndrome do pânico e tal. O Renzo. Aí eu fiz essa parada, e era um cara que quem era amigo dele, todo mundo gostava do cara, entendeu? E ele era muito leal e muito amigo aos caras que eram leais a dele, mas é o que você tá falando, era a turma dele e a turma dos outros, e ninguém se bicava, cara, era uma época muito louca, e eu era moleque, eu devia, sei lá, 10 anos, 12 anos, e eu só ouvia, porra, nossa, o jiu-jitsu é aquela parada que deu até uma queimada no jiu-jitsu no tempo, porque virou, sei lá, se treina jiu-jitsu, você é brigão. Aqui, pelo menos, era assim, no Rio eu não sei dizer eu como falo que isso, era, mas era meio... Quando eu conheci minha esposa, eu falo isso até lá na academia, num negócio lá, na nossa exposição lá, que eu nem falei que eu treinava jiu-jitsu, eu falei, eu trabalho com esporte. Né? Na faculdade, uma vez eu falei com um professor meu, o Luiz Ubionde, até que já morreu, foi jornalista da Folha. O que você faz? Eu trabalho com esporte. Que esporte? Não, esporte. Esporte de combate. Aí ele falou, por que você tem vergonha de falar? Eu falei, porque todo mundo é só briga. Ele falou, não, cara. Ele falou pra mim, briga, Demian, sempre existiu, desde que eu era moleque lá no interior. A gente não sabia lutar porra nenhuma, ia lá e saia na porra. Isso faz parte da natureza humana. Né? E vai ter gente assim sempre, em qualquer lugar. Né? Não é a arte marcial, não é a luta. E esse cara foi muito legal, porque ele falou isso e tem toda a razão, né? Não tem a ver.
É aquele negócio que a gente fala, né? Idiota tem em todo lugar. Exatamente, né? em todas as áreas. É que tem área que o cara é idiota, mas não sabe dar porrada. Então, tipo, ele vai ser idiota de outro jeito, porque ele sabe que ele vai se dar mal. Exatamente. Agora, o foda é quando o idiota sabe dar porrada, é uma merda, né? É complicado. Porque é complicado. teve um lado que divulgou muito o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente que já inventaram. O jiu-jitsu brasileiro, né? O brasileiro jiu-jitsu. 100%, não é? 100%. Então, assim... E tem gente que fala, eu falo isso muito nos meus cursos, né? Quando eu falo de defesa pessoal, mas 2 contra 1. Eu falei, cara, 2 contra 1 é o seguinte, o Hiron ou o Henry que fala isso, não existe arte marcial, se você não for muito superior, nenhuma arte marcial vai ser 100% eficiente quando tiver 3 contra 1, 4 contra 1. Exatamente. Né? Agora, o jiu-jitsu, você não precisa levar o cara pro chão. Defesa pessoal, você não leva pro chão, você dá queda e sai, dá queda e sai, dá queda e sai. É o desengajar, né? Exatamente. Agora, o jiu-jitsu tem uma coisa que nenhuma outra arte marcial tem. Se você cair no chão e ver outro cara pra te chutar, você consegue se defender e levantar rápido. Se um boxeador cair no chão, acabou. Tá fudido, entendeu? Exatamente. Então... Toda vez que perguntam qual é a arte marcial, porque aí você tem que excluir o MMA da conversa, porque MMA não é uma arte marcial. Exato. Né? Então, você fala, você quer saber qual é a arte marcial mais eficaz? Assista a porra do UFC 1. Exato. É ali, tem, sei lá, 12 caras, um de cada modalidade, e vai lá olhar, e tá tudo certo, é aquilo ali. Então, isso não tem mais nem discussão, mas assim, o que acontece é que lembrando que no UFC 1 valia chute no saco, valia puxar no cabelo, um monte de coisa. E aí o cara... É verdade, valia chute no saco, que loucura, né, cara? E os caras acham que é fácil também dar chute no saco. Não é fácil não, cara. Tem que... tá ligado? É verdade. Não é fácil você, no meio da pancadaria da correria, o dedo no olho. Cara, dedo no olho eu já lutei, treinei com um cara que o cara não tinha noção, quis enfiar o dedo no meu olho, o cara não faz diferença, é só fechar o olho e sair, entendeu? Mordida você também pode morder. Os caras sempre tem uma desculpa. Não, mas minha arte marcial tem mordida. Isso aí não existe, porque o outro também pode morder, o outro pode botar o dedo no olho. Dedo no olho não é tão eficiente quanto parece. Exatamente. Né? Porque o cara fecha o olho e já não faz nada. O posicionamento é muito mais importante. A mordida, o cara pode morder, o cara pode quebrar seu braço, ter uma mordida. Então, na verdade, isso mostrou muito a eficiência, né? Sim. Eu me lembro que tem um amigo meu, eu não vou nem falar o nome, mas essas são as melhores. Ele virou um super empresário e tal, e ele trabalhou na Ambev um tempo, depois saiu, virou um empresário, treinava lá no FAP, treinando o Marcelo, e um dia ele foi numa balada, ele nem era de briga, e aí teve uma confusão com segurança é gigante, e aí os caras falaram, então sai na porrada com ele, a galera botando peito. Aí falou, ficou pequenininho ali, aí ele falou, então deixa eu bater nesse cara aí, ele é descendente japonês, no japonesinho, deixa eu bater no japonesinho. E aí, cara, só que meu amigo já treinava, era faixa roxa, a segurança vai pra cima dele, dá uma baiana, e aí cai na guarda dele e vai dar um soco no saco dele. Porque vai dar um soco, ele foge um pouquinho, quase, cara, foge um pouquinho no quadril, e o meu amigo encaixa um triângulo nele. Caralho. E aí, cara, com 60 quilos, o cara com 100 quilos. E tchau. Você imagina quem nunca viu uma luta na vida olhando aquilo, cara, daqui a pouco o de cima dorme, apaga, cai, ele levanta. Ele fala, vai, agora bate no japonesinho. Você não ia bater no japonesinho, você não queria bater, deixa que eu vou bater. Exatamente. Então isso foi muito... E esse cara nem era de briga, pra ser justo, mas aconteceu uma situação. Mas, o que aconteceu? Foi muito ruim por um lado, mas por outro lado mostrou eficiência. É verdade. Né? Cara, então... e eu vou falar um exemplo bem besta, assim, da academia que eu treinava lá em Nova York, era uma filial do Renzo. Tinha uma menina, prodígio, né? Tipo, ela é assim, ela... Criança, com 14, 15 anos, ela ia pra campeonato e ganhava de mulher adulta faixa marrom. E aí a gente treinava, e ninguém treinava com ela, porque é criança, menina, tal, não sei o quê. E aí eu chamava ela, eu acho que mais pro benefício dela. Eu falei, pô, um cara do meu tamanho, pra ela se movimentar e tal, não sei o quê. Eu falei, uma hora ela vai agradecer, né? Vai pegar uma mulher maior e tal, não sei o quê. Irmão, encaixa chave de braço não dá, porque ela era muito levinha, eu levantava ela do chão, mas
pegou no mata-leão, pegava triângulo, não sei o que, você não tira, Isso é uma outra coisa legal, né? Você não tira, porque trava tudo tão justinho ali que você não consegue. Você tá querendo respirar, se livrar e tirar. Pô, esquece. Isso é muito legal que eu falo. As pessoas, cara, a única arte marcial que funciona pra pessoa mais fraca mesmo, pra uma mulher, é o jiu-jitsu. Cara, se ela não for. Cara, se ela pode ser. Beleza, se for uma mulher forte, mas uma mulher mais magrinha. Pô, você ensina boxe, ensina Muay Thai, ela vai saber se defender. Mas se for um cara forte mesmo, meio atlético, segurar ela, acabou. Ferrou, entendeu? Exatamente. Agora o jiu-jitsu não, pode ser um cara forte, atlético. Eu já vi menina amassar, cara, não foi mais uma vez, nem duas, muito. Tanto que na escola, lá na minha academia, cara, a gente tem bastante mulher. Uma das minhas principais professoras, a Marcinha, é mulher, talvez a minha principal professora lá, né? Tipo, a gente tem uma equipe de 9 professores e o principal é uma mulher. Isso é outra coisa inimaginável, né, nos anos 90, sim, né, que sim. ia ter a principal professora dando aula para homem e para competidora era mulher, que era um meio muito machista também. É verdade, né? Ainda é, né? Mas ainda menos, mas eu acho que nas escolas menos, mas a galera das antigas ainda, a gente é um pouco assim com MMA feminino ainda e tal, mas a gente tá melhorando muito. Mas eu falo a gente, cara, porque eu me incluo nesse... Eu vou te falar que eu sempre gostei de ver mulher lutar, cara, porque elas têm um biotipo diferente, uma flexibilidade diferente normalmente, né? Engraçado, parece que tem alguma coisa ali diferente, você treinando com mulher muito molinha, alguns pontos, e aí uma posição que você vai fazer com o homem, com a mulher é diferente, você acha que você vai imobilizar ali uma situação e não consegue, né? Às vezes você, sem pensar em corrigir com força, né? Você sim. E aí você tem que fazer umas adaptações, e é muito interessante ver elas lutarem, porque geralmente elas acabam sendo bem técnicas por estar acostumado a lutar com um homem, isso é verdade. E homem tem uma força física maior no geral, né? Eu vou pegar o celular, que antes que eu esqueça, eu fiz uma caixinha de perguntas pro nosso papo aqui, eu fiz uma pro André também, e eu esqueci de fazer as perguntas. Passou. Então eu não quero esquecer, eu vou dar na sua mão. Eu vou responder. E você olha aí, você faz a seleção e responde. Tá aqui, ó. Boa, tá na caixinha? Tá, é só clica lá, see all. Isso. Boa. E aí você dá uma olhada. Tá. E antes que eu me esqueça, eu gravei com o Bochecha semana passada. E ele falou que o maior ídolo dele, assim, o cara que ele se espelha pra ter sucesso no MMA era você. Porque ele fala que você, aos olhos dele, aos meus também, de provavelmente quase todo mundo, é o cara que melhor adaptou o jiu-jitsu, sendo um grande campeão de jiu-jitsu, pro MMA, porque a gente falou do Charles e tal, e o Charles nunca competiu jiu-jitsu de faixa preta, né? Faixa colorida sim e tal, mas ele é um cara que nunca competiu. Ele tem um jiu-jitsu sensacional, mas aí a gente tem o Durinho, mas o Durinho agora já meio mais que... trocador. Exatamente. E aí você, que era sempre você sempre fez isso muito claro, né? Tipo... esse foi meu objetivo, adaptar o jiu-jitsu, então, tipo assim, até... esse ano eu tô começando cara, eu indo pra Europa, voltando da Europa nos seminários agora no fim do ano, eu vim anotando, eu falei, cara, o Alex Atala, que é meu aluno, um grande amigo, né, chefe de cozinha dos maiores do mundo, sempre fala pra mim, cara, você tem que botar isso em vídeo, num papel, num livro, porque você não pode perder isso, né, e mostrar as coisas que você... E eu desenvolvi muita coisa mesmo, sabe, de detalhezinho, de grade, aquele, cara, tipo, a hora que você vai dar o soco, a hora que você não vai, porque não é só montar e sair batendo, não é só chegar na... Tem detalhe ali pra você não perder posição, de controle, de quadril, de perna, da hora de bater, de como posturar, como equilibrar o corpo pra um lado ou pro outro. Exatamente. Eu tô começando a fazer um roteiro, que eu quero fazer um online disso que agora, legal, entendeu? Cara, que legal. E, cara, fico feliz, por exemplo, quando o Preguiça chegou pra mim outro dia e falou que queria passar uns dias aí, aprender. Eu acho que, cara, os caras do jiu-jitsu que quiserem vir, pô, vai ser um maior prazer ensinar essa galera. Um cara que falou que quer vir agora passar um tempo, me mandou um e-mail agora, mandou ano passado, foi o Ryan Hall também. O Ryan Hall, eu sei. Ryan Hall, ele treina, acho que
Eu não sei se ele é faixa preta do Kenny Florian, mas ele treina com o Kenny Florian lá na Califórnia. Acho que não é faixa preta dele, não. O Kenny Florian tá em Boston, não tá na Califórnia? Acho que a academia dele é em Boston, né? Acho que ele mora na Califórnia, mas... O Ryan Hall é da região de Chicago, se eu não me engano. O Ryan Hall é de lá? Foi o cara que... Não é o Ryan Hall. Não, é o Ryan Hall, eu sei exatamente quem é. É o cara que começou a desenvolver bastante a guarda 50-50. Então, eu sei exatamente quem é. E ele treinava, eu lembro que ele treinava com o Kenny Florian aposentado já, mas Sim, por isso que eu tinha... Bom, deixa eu ver aqui. Vai. Ó, puta, agora eu não sei... Flávio... Eu não tô enxergando... Faz o melhor que você puder, porque tem uns nomes aí que... Ó, o Flávio perguntou aqui. Mata-leão é a finalização mais eficiente do jiu-jitsu? Cara, eu acho que é a mais comum. Né? Ela é muito eficiente, mas assim, outros estrangulamentos e chaves de braço são, mas ela é mais comum, porque chegou nas costas ali, encaixou, com controle, é muito comum o cara dar as costas, mesmo sabendo que não pode dar, então ela é a mais comum e talvez, com certeza, uma das mais eficientes, né? Mas você pega um triângulo, é super eficiente também. É verdade. Só que não é tão comum. É verdade, porque tem que ter uma série de outras oportunidades para o triângulo aparecer, né? E o mata-leão ele sai das costas, que ele já tá numa posição de muita superioridade. O triângulo sai, às vezes, numa guarda que você não tá numa posição de tanta superioridade. Exatamente. Né? Aí agora o... Lê aqui, quem que é? Ixi, Pedro Amaral, talvez. Talvez é ótimo. Ele falou aqui, quanto tempo ficou em cada faixa e treinava quantas vezes por dia? Bom, eu treinava jiu-jitsu sempre 2 vezes por dia, porque eu dava muita aula já ajudando o Fábio desde o começo. Então eu ficava o dia inteiro no tatame, basicamente. E aí acho que eu fiquei uns 9 meses na branca, 1 ano e meio mais ou menos 1 ano e meio, eu tô falando por cima. 1 ano e meio na azul, 1 ano e meio na roxa e acho que na marrom uns 9 meses também. Tá. Foi alguma coisa assim. Aí o Pedrinho... Se tiver alguma tola, você pula. Falou, que tal qual foi a luta mais dura que você teve na época em que disputava os campeonatos de jiu-jitsu? Essa é fácil, o Jacaré, né? As lutas com o Jacaré foram as lutas mais duras. Jacaré abriu uma academia 20 minutos da minha casa. É mesmo? Vou treinar lá. Ó, prometido, eu sou membro fundador da academia dele, não apareci pra dar um treino ainda. Ele me ligou no ano novo. Fala, irmão, feliz ano novo, vai vir treinar quando? Porque ele tá indignado que eu paguei as mensalidades e não fui treinar ainda. É gente fina demais. Tem o Igor Dantas aqui, o Igor até acho que é o mesmo que vem treinar aqui, que é lá de Indaiatuba, ó. Mestre Demian, como você enxerga o crescimento das academias de jiu-jitsu no Brasil? Cara, eu acho que o jiu-jitsu hoje em dia, diferente lá dos anos 90, que era a galera dos pit boys, hoje está muito profissionalizado. Sim. Então, quer ir um pouquinho mais lá pra cima e voltar? Sim, pode ser. Tá muito profissionalizado, né? Ou vamos aqui pra direita, que aí a gente vai entrando pelo bairro aqui e ficar rodando aqui. Tá. Tá muito profissionalizado, todo mundo, as grandes academias, elas estão preocupadas em entregar um bom serviço, né? Então eu acredito que acho que as próprias grandes franquias também ajudaram. Sim, ajudaram na padronização. Sim. Né? E no atendimento, pensando o aluno também como cliente, não só como um discípulo, né? Pensando também um cara como um cliente que quer ser bem atendido. Então isso ajudou muito a fazer crescer o negócio jiu-jitsu. Sim. Né? Aí... Quem que é esse aqui? Alex Kim. Aí, ó... Ainda... Pode pegar. Pra cá ou mantém aqui, pode aqui, aí a gente fica rodando. Ainda... Quer que eu encoste e eu leio? Não, ainda pensa em lutar MMA, não em uma organização específica, mas fazer super lutas. Cara, eu gostaria de fazer mais uma luta, mas eu não lutaria sem ser no UFC. E fazer super luta de MMA também. Eu gostaria de fazer uma luta de MMA pra encerrar, mas no UFC.
Até porque eu tô trabalhando com o UFC. Claro. Não tem a possibilidade de eu fazer numa outra organização. Não deu pra usar, tipo, cara. Não, a não ser que seja assim, lá, porra, luta aí num evento, cara, que não é um concorrente grande da UFC, sei lá, um Rising, um evento no Japão, e o UFC fala, não, pode ir e libera, porque é uma questão não é nem uma questão contratual, mas é uma questão de, cara, eu tô trabalhando com o UFC, exatamente, né? Então, exatamente. É uma questão de bom senso até. Porque, teoricamente, o teu contrato de luta com o UFC acabou, você... Sim, entre aspas, é um free agent, né? Entre aspas, não. É um free agent, né? Não moralmente, talvez, né? Não, e em termos de negócio também, porque o UFC quer pessoas que estejam com eles, né? Exatamente, exatamente. Aí aqui, ó, quem é esse aqui? Ixi, deixa eu encostar aqui. Encosta aqui, a gente vê. Podemos encostar aqui tranquilo. Aqui é demais. É o Jacobi. Em inglês ainda. Em inglês. Qual a sua luta mais memorável? A sua finalização mais memorável no UFC. Agora eu não sei se ele... Eu vou responder em português, né? Responde em português, eu boto a legenda. Ou a gente responde em inglês e eu boto a legenda. Cara, não, foram duas. Não. Putz, finalização mais memorável teve 3, vai. A no do UFC? Sonnen, que eu vinha de 11 vitórias consecutivas. Foi a do Carlos Condit, ex-campeão, que também 6 vitórias consecutivas dentro do UFC, né? Porque as outras 11 eram contando as lutas anteriores, fora do UFC. E a do Ben Askren também foi muito icônica por ser o embate que o pessoal fala dos maiores grapplers da atualidade. É verdade. Aqui... Eu lembro foi o Carlos Condit ou foi o Neil Magny também, que você passou o carro no Neil Magny, né? Essa aqui pra mim, eu tô meio de ver de perto. Dan Souza, 33. Como se deu essa mudança drástica de estilos logo na adolescência? Do Kung Fu, do Karatê pra Jiu-Jitsu? Eu não sei o que ele tá falando, não. Que eu treinei Kung Fu quando era moleque. Você treinou Kung Fu? Caralho, eu não sabia. Treinei Judô também mais criança. Cara, não foi drástica não, sempre quis. Eu comecei a ver os vale-tudos e tive que... cara, comecei a ver que o jiu-jitsu era eficiente, falei, quero treinar. Rafa, eu tenho que ir vamos pro UFC, cara. Como é que a gente volta pra academia? Tá. Vai passando Pega a direita passa, aqui, faz uma seleção. A gente não tem que ler todas. O Rafael, perguntou como ele conduz, no caso eu, né? Preparação física atualmente. Tá, cara, o que eu tenho feito atualmente, que eu tenho gostado muito, é... Reto, com... Peraí. Deixa só... Reto. O Celso, que tá me preparando lá na Fortec, que é um lugar, cara, voltado para uma preparação física que a gente trabalha com uns coletes e de eletroestimulação e tal, e bem legal. Tô trabalhando muito a parte de, como é que se fala também, de mobilidade, esse tipo de coisa, força sempre, né, mas trabalhando bastante mobilidade também, que é uma coisa que faz muita diferença, principalmente para o lutador de jiu-jitsu. Mas é lá na Ifortec, aqui em São Paulo. É verdade. Peraí, deixa eu... Como foi a época que treinou com o Vandy em Las Vegas? Cara, foi legal. Foi uma época... Pra lá? Pode descer aqui. Foi uma época interessante, porque eu conheci o Rafael Errara, que era preparador do Vanderlei, e aí ele me chamou, né, pra dar uns treinos, veio me treinar aqui, e aí acabou levando lá treinar com o Vanderlei. O Vanderlei tava mudando pra Las Vegas, e era um cara que era meu ídolo, né? Quase acho que todo mundo que curte luta da nossa idade, né? Eu vi lutar desde moleque, então, cara, quando eu cheguei lá, foi aquele negócio. Eu lembro até hoje, eu conto uma história que um dia o Alejandro ia levar eu treinar com o Vanderlei, a gente ia fazer um treino meio que de sparring, um muay thaizinho ali, e aí, cara... O Alejandro não podia ir, aí foi só o Vanderlei, ele tinha um Aston Martin, ele me pegou ali onde eu tava e me levou, a academia não tinha nada, era um galpãozão ali em Las Vegas, sabe onde é?
Só levantou a porta e falou, então, vamos treinar lá, não sei o que, tá lá. Levantou, tinha só um octógono lá no fundo, não tinha, a academia tava sendo montada. Falei, nossa, agora eu vou morrer. Fudeu! Tem a Muay Thai com o Vanderlei aqui, cara. Caramba, E aí, mas ele foi super gente boa, sempre comigo, cara, me ensinou bastante lá, a parte técnica, até tem uma luta meio com o Jason McDonald que eu dou umas joelhadas, igual o Vanderlei, eu lembro que ele me ensinou, esquerda, que ele pega e ele não joga pra frente a joelhada, ele vem andando pra trás e levantando o joelho pro alto, não pra frente, né? E aí o cara meio que vem, quando ele vem andando pra trás e puxando, o cara vem meio que caindo pra frente. Aí quando ele sobe o joelho, vem certinho no queixo. Caramba. E eu lembro de dar essa joelhada no Jason McDonald, não pegou, encheu, se não teria sido um nocaute, mas eu vi o toque no queixo dele, ele era mais alto que eu. Falei, pô, funciona mesmo isso aí, né? Foi minha terceira luta no UFC. Deixa eu ver aqui. Cara, tem umas perguntas longas aqui da separação da aliança. É verdade que você tomou uma facada na Suécia? Essa aí eu já contei tanto em... é sério? Então pula. Eu não sabia dessa. Se surpreendeu de alguma coisa que não fez em sua carreira? Se arrependeu? Cara, arrependimento a gente tem um monte, né? Tem gente falando me arrependo de nada, eu me arrependo de tudo. De várias coisas, eu não me arrependo. Eu me arrependo de não ter comido uma costela, outra. Pô, a gente sabe, mas fazer o quê? O que você não pode é ficar preso naquele negócio sofrendo. Igual me arrependo de um monte de coisa, você também se arrepende de um monte de coisa, Rafa. O Shogun, o Lyoto, o Vanderlei, o Minotauro. Eu acho que quando eles perguntam assim, tem alguma coisa gigante que poderia ter acontecido na sua vida que você se arrepende de não ter feito, sabendo hoje o resultado que aquilo teria? Cara, eu acho que eu faria um esforço maior ainda para começar a treinar jiu-jitsu mais cedo. Porque na época tinha muita rivalidade, eu além de estar sem grana, mas porra, eu fui me virar para conseguir, mas eu tinha medo de chegar pra época pro meu professor de Kung Fu na adolescência e falar, eu quero treinar jiu-jitsu, porque era uma rivalidade muito grande. Eu gostaria de ter tido essa coragem mais cedo um pouco, porque eu vi jiu-jitsu mesmo, a primeira vez que eu fiquei com vontade de treinar, eu tinha tipo 14 anos. E sabendo hoje o talento que você tinha, o dom que você tem. Exatamente, foi alguns anos ali, uns 4 anos desperdiçados que poderiam ter, entendeu, feito uma diferença maior na minha carreira. Exatamente, isso é legal, isso é bem legal. Ó, eu vou tirar a câmera daqui e vou mostrar a frente da escola. Tá, mostra a frente e mostra lá dentro, pô. Mas aí... Quer parar? Para lá dentro. Eu não vou conseguir, se eu desligar ela vai cortar. Tá. Quer que eu abra aqui? Se desligar ela vai cortar, cara. Ó. Academia Maia de Jiu-Jitsu São Paulo. Aqui é sensacional. Tem vídeo no MMA Hoje, eu já tinha postado, lembra? Isso aí. Muito legal. Ó, vai fazer tua entrevista. Não é sorte, porque isso não é sorte, é competência, mas tudo de bom pra você Obrigado. Nesse teu novo empreendimento, nesse teu novo caminho de comentarista. Né? Tem uns 10 aí. Mas eu tô muito feliz, eu torci muito pra dar certo esse negócio do Fight Pass, estando você junto lá, então eu torço mais ainda quando for lá, né? Obrigado, Rafa. Valeu, galera. Até. Abraço.